Olá, seja bem-vindo. Esse é mais um vídeo da F2 Engenharia. Nós estamos falando sobre lajes maciças e essa é a nossa segunda aula sobre contorno de laje. Nós vamos entender outros assuntos a respeito desse tema. Tá preparado? Vamos lá. Mas como é que eu faço, para poder fazer essas contas aqui? Bom, para a gente calcular isso aqui, a gente tem alguns tipos de laje, ok? E a gente vai levar em consideração o lado A em relação ao lado B e o lado B em relação ao lado A, dependendo da questão que você utilizar para poder fazer esse contorno de laje. Nós temos dois modelos para isso. Eu vou explicar para vocês os dois modelos que são mais utilizados no mercado quando o assunto, obviamente, é cálculo de laje, já que a gente vai utilizar tabela de bares para poder fazer essas contas aqui que a gente tem. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre essa teoria, principalmente das charneiras plásticas e tudo mais, mas a gente mesmo vai usar tabelas para fazer essas contas aqui, porque é muito mais simples de fazer. Então vamos entender aqui, nós temos o primeiro tipo de laje, a laje do tipo 1, da seguinte forma. Primeira coisa, eu tenho que saber quais são as dimensões dos lados. Então eu tenho aqui um lado de 300 e tenho aqui um lado de 400 para a gente pegar aqui como exemplo. Para essa laje do tipo 1 aqui, olha, se eu fizer um corte nesse ponto, eu vou analisar essa laje aqui e aqui eu vou ter um apoio e aqui também eu vou ter um apoio. Se eu fizer um corte no outro sentido, vai acontecer a mesma coisa. Vou ter um apoio aqui em cima e um apoio aqui embaixo. Então a laje do tipo 1, para esse nosso primeiro assunto aqui, é totalmente apoiada, ou seja, dos quatro lados ela será apoiada. Isso quer dizer que o lado A será sempre o menor lado. Alisson, mas por que você está falando isso? Olha, se você lembrar da aula passada, nós temos que fazer uma conta de relação entre lado B sobre o lado A, não é verdade? Então eu preciso saber aqui que tipo de laje que eu tenho e qual que é o lado A e qual que é o lado B. Assim eu vou conseguir definir quais são os esforços que eu vou ter. Então, nesse tipo de laje aqui, onde eu tenho apenas apoios, eu tenho aqui, olha, o lado A será sempre o menor lado. Então, nesse caso, o lado A será esse e o lado B será esse aqui. Agora imagine a seguinte situação. Eu tenho aqui a laje do tipo 2, tenho as mesmas dimensões, 300 por 400. Só que agora eu tenho um engaste deste lado aqui, olha. Se eu passar aquele mesmo corte aqui, aqui será apoio, aqui será apoio. Passo um outro corte aqui, olha, aqui será engaste e aqui será apoio. Quando isso acontece, não me importa mais o menor lado. Eu tenho aqui o lado A, onde será a quantidade de maior número de engastes. Então, para esse caso, o lado A será o 400 e o lado B será o 300. Observe, olha, que se eu fizer uma relação de 300 sobre 400, eu vou ter um número menor do que 1. E aí você vai ter que pegar a tabela específica para esse tipo aqui de contorno de laje, ok? Vamos continuar. Se eu pegar uma laje do tipo 3, onde eu tenho apoio desse lado, engaste desse lado, tenho engaste desse lado e apoio deste lado, ou seja, para os dois lados eu tenho o mesmo número de apoio e o mesmo número de engastes, eu vou dizer que o lado A sempre será o menor. Então, este é o lado A e este é o lado B. Se eu pego aqui a laje do tipo 4, eu tenho engaste, engaste, apoio, apoio. Então, corte, apoio, apoio, engaste, engaste. Qual que será o meu lado A? O lado A será onde há maior número de engastes. Então, portanto, lado A, lado B. Ok? Então, temos aqui mais duas definições de tipos de laje. Depois, eu tenho a laje do tipo 5, onde eu tenho 3 engastes e tenho apenas um apoio. Então, se eu fizer aquele mesmo corte, olha, aqui eu vou ter apoio, aqui eu vou ter engaste. Aqui eu vou ter engaste e aqui eu vou ter engaste também. Qual que será o lado A que eu tenho aqui? Bom, o lado A será onde há maior número de engastes. Então, esse é o lado A e esse é o lado B. Por fim,
eu tenho aqui a laje do tipo 6, né? Se eu fizer aqui um corte, vou ter engaste, engaste, do outro lado, engaste, engaste também. Qual que será aqui o meu lado A? O lado que será menor. Então, esse é o lado A e esse é o lado B. Então, esse, olha, é o nosso primeiro módulo aí, a primeira forma de achar aí quais são os contornos que a gente tem em relação às lajes, ok? É um método bastante conhecido no mercado, você pode utilizar ele com muita tranquilidade, porque ele é bastante conhecido, tá? Não é o meu preferido, mas é bastante conhecido sim. Se a gente trouxer para a realidade daquele nosso projeto de exemplo, observe, olha, que aqui eu vou ter um engaste, aqui eu vou ter um engaste. Então, essa laje aqui, ela será a laje do tipo 3. Aqui, olha, eu vou ter engaste, 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 então ela vai ser uma laje do tipo 5, já que aqui é apoio. Essa laje, ela vai ter engaste aqui, estou analisando a laje 3, ó. Então ela vai ter engaste aqui, apoio aqui, né, porque ela não vai engastar na laje 4, e apoio aqui. Então ela é uma laje do tipo 3. A laje do tipo 4, aí sim ela engasta na laje 3 e engasta aqui na laje 7 também. Então ela também será uma laje tipo 3. Essa aqui a gente tem apoio, apoio, engaste, engaste, laje do tipo 3. Repete-se aqui, né, a mesma coisa, engaste, 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 apoio, laje do tipo 5. E aqui a gente tem apoio, engaste, engaste, apoio, apoio, né, já que aqui eu posso considerar que eu tenho 2/3 aqui maior, né, então eu posso engastar aqui na laje L3, então essa laje também será do tipo 3. Aí você me fala assim, Alisson, você não gosta desse modelo, né, para cálculo, você não prefere esse, qual que você gosta? Bom, o que a gente vai utilizar no nosso curso aqui para fazer as contas e também utilizar aí as tabelas e tudo mais, é aquela descrita neste livro, tá, do Roberto Carvalho aqui, que eu acho mais prática a forma de fazer essas contas aqui, de achar os contornos, eu acho mais interessante, tá? Por quê? Porque você não tem que pensar no número de engastes que você vai ter ou não, o lado A será sempre o menor lado. Então vamos entender aqui como é que a gente faz. Ao invés de ter 6 modelos de laje, a gente vai ter também 9, tá? Que são modelos um pouco mais característicos, dependendo do engaste que a gente tem. Então a gente tem aqui, olha, 3 tipos de laje inicialmente, laje 1, 2A e 2B, com as mesmas dimensões que a gente viu anteriormente. Essa laje do tipo 1 é quando eu tenho uma laje totalmente apoiada. Essa laje 2A eu vou ter um engaste do lado menor e a 2B um engaste do lado maior. Para todos esses casos aqui, olha, o lado menor é sempre o lado A. Então, sempre que eu tiver o lado menor, vai ser o lado A. Não importa se eu tenho mais engastes ou menos engastes, mais apoios ou menos apoios, ok? Daí a facilidade do método, né? E é por isso que eu gosto desse aqui, eu prefiro esse para cálculo. Depois eu vou ter aqui mais 3 tipos de laje, que é a laje do tipo 3, que eu vou ter engastes de 2 lados, né? Um lado maior e um lado menor, e apoio de um lado e apoio do outro também. O 4A tem 2 engastes dos lados menores e o 4B 2 engastes dos lados maiores, né? E aqui, como os anteriores, o lado menor é sempre o lado A. Por fim, a gente tem os outros 3 contornos aqui, né? Já que eu disse que são 9. A laje do tipo 5A, nós temos aqui 2 engastes nos 2 lados menores e um engaste no lado maior. O 5B inverte, né? Nós temos 2 engastes dos lados maiores e um engaste do lado menor. E a tipo 6 ela é totalmente engastada em todas as direções. Então, o lado menor, assim como todos os outros, é sempre o lado A. Se a gente trouxer aqui para o nosso projeto de exemplo, olha, engaste, engaste, apoio, apoio, tipo 3. Engaste, 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 né? Então aqui eu tenho, esse é o lado menor, tá vendo? Então eu tenho 2 engastes menores e um engaste grande, então essa aqui é 5A. Apoio, engaste, engaste, apoio, apoio, laje do tipo 3. Engaste, engaste, apoio, apoio, laje do tipo 3. Aí a gente tem engaste, engaste, apoio, apoio, laje do tipo 3.
engaste menor, engaste maior, engaste menor, laje do tipo 5A. E temos aqui também laje do tipo 3. Ok? Muito simples, né? Da gente poder fazer essas contas aqui e saber fazer isso aqui tudo com muita facilidade, né? A gente consegue achar aqui quais são os contornos que a gente tem e a partir desse ponto a gente pode achar inclusive os esforços, né, para todas as lajes que a gente tem. Muito bem, chegamos ao final da nossa quarta aula sobre lajes maciças, esgotamos agora o assunto contorno de lajes e se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e nos siga lá no Instagram porque tem muito conteúdo bacana para você lá, ok? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.